Se você tem um problema e você deseja resolvê-lo, você precisa entender de uma vez por todas que a solução não está onde você está procurando. A solução de um problema nunca está no mesmo nível de consciência do qual o problema foi criado. E eu vou te explicar isso de uma forma bem desenhada para que você, de uma vez por todas, entenda que é muito mais fácil sair do problema do que você imagina, mas tem um caminho que não é o que você conhece. E é aqui que eu vou te apresentar nesse vídeo. Eu trouxe aqui a imagem de um iceberg. No iceberg, ele tem uma pontinha para o lado de fora, que basicamente é 5% de toda a geleira que está para dentro do mar e os 95% de gelo em profundidade. Assim é a sua consciência. E isso daqui se divide em duas partes, o seu consciente e o seu subconsciente. Isso quer dizer que tem muito mais conteúdo no seu subconsciente do que tem no seu consciente. A sua consciência hoje busca resolver esse problema a partir do que você tem aqui de ideias, que estão aqui no seu campo de hoje, no seu agora, naquilo que você pode acessar. Porém, esse problema, ele está enraizado nessas causas que vieram daqui do seu subconsciente. Enquanto você não entender como que isso daqui funciona, para que isso daqui resolva o problema a partir disso, e não a partir das ideias que você tem aqui, sem consciência nenhuma do que causou o problema, você vai continuar patinando. Sabe aquela rodinha de hamster que fica correndo atrás do rabo e fica cansada e não chega a lugar nenhum? Pois é, eu também já fui essa pessoa, eu também já corri muito atrás do rabo, porque eu ficava com a minha mente aqui, o que eu posso fazer? Pensamento positivo, afirmação positiva. Aliás, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link de um vídeo meu que está salvo lá no meu Instagram, que fala exatamente sobre isso, sobre o nível de consciência que eu tinha do problema e como que eu tentava resolver isso. Então, depois que você assistir essa aula, você vai ver aqui na descrição esse vídeo, que é muito importante para você complementar e ali eu relato exatamente como que eu fazia, onde eu errava, e você vai juntar com essa aula, você vai trazer aquilo que você ouviu lá para essa explicação daqui. Depois você pode até assistir essa aula de novo para fazer mais sentido ainda. E tem mais. Quantas vezes você assistir essa aula, quantas vezes vai fazer sentido. Então eu vou te explicar sobre o seu consciente e o seu inconsciente. Aqui, nessa partezinha do seu consciente, nessa partezinha aqui que fica de fora, que é só 5% da sua capacidade de pensar, sentir, reagir, escolher, você carrega uma série de informações. Eu queria ser tal coisa, eu gosto de tal coisa, eu sonho em ter tal coisa. Isso tudo está aqui no seu campo de hoje, que muitas das vezes tem informação daquilo que você vê em outras pessoas, daquilo que você desejaria ter que outras pessoas têm. Porém, aqui dentro, nessa partezinha mais profunda, no seu subconsciente, tem assim, isso não é para mim, eu não sou capaz, isso é muito difícil, eu não dou conta. Então, esse arsenal que está aqui embaixo, escondidinho, tem muito mais informações desse tipo do que eu quero, do que eu gosto, do que eu posso. Na realidade, as nossas crenças todas, elas vêm de sentimentos acumulados através das nossas vivências e através das impressões que a gente foi tendo ao longo da nossa vida. E é isso que está determinando a nossa consciência hoje. Inclusive, é através do nosso consciente manipulado, induzido, provocado pelo nosso subconsciente, que faz com que a gente tome as decisões que a gente toma. Então você não toma uma decisão de forma pensada, você toma uma decisão a partir do conteúdo daquilo tudo que você já viveu dentro de um piloto automático que você pensa que você está pensando. Aqui no nosso consciente funcionam atributos, habilidades que todos nós temos. Independente da gente usar ou não, desenvolver ou não, ter consciência ou não, a gente tem à disposição a nossa caixa de ferramentas. Então, na parte consciente, nós temos a nossa percepção, a nossa capacidade de perceber a vida, como eu percebo as pessoas, como eu me percebo, como eu percebo as situações que me envolvem, como eu percebo o meu trabalho, como eu percebo a forma com que eu me visto, como eu percebo a minha fala, como eu percebo a minha emoção, como eu percebo o meu diálogo interno. Isso tudo está no campo da percepção, é uma habilidade que algumas pessoas têm mais desenvolvido e a outras pessoas não têm tão desenvolvido. Como que eu desenvolvo, Lili? Através dessa aula você já vai desenvolver alguma potencialidade, mas você precisa ficar atenta no seu dia a dia, porque só saber que isso existe e não usar da ferramenta não serve para nada. Então o que eu vou solicitar aqui para você? É que a cada momento que eu falar sobre um atributo dessa habilidade que nós temos
mental que você pense, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso usar essa ferramenta para melhorar a minha vida? Então, se você está num relacionamento onde você é infeliz, onde você diz que o relacionamento é abusivo, onde você está numa situação financeira nada agradável, se você tem um chefe que realmente fala grosso com você, que você é humilhada no trabalho, começa a perceber qual é a sua percepção sobre isso, escreve sobre isso, mapeia isso, porque para você sair desse relacionamento ou desse lugar, desse resultado, você vai precisar desenvolver as habilidades novas que você precisa. Porque lembra, a solução do problema nunca está no mesmo nível de consciência que ele foi criado. A partir dessa aula, você vai elevar o seu nível de consciência. Então, bem provavelmente, você vai caminhar para conseguir a solução que você deseja. A segunda habilidade mental é a habilidade da vontade. Para eu fazer uma mudança estrutural na minha vida, eu preciso ter vontade. Eu mentoro mulheres há muitos anos e eu já mentorei mulheres de diferentes tipos. Mulheres decididas, que colocam realmente o impulso, aquela energia vital, aquela coisa de, sabe, eu vou colocar o meu espírito, a minha alma, a minha essência para transformar isso. E vai. E tem pessoas que querem mudar, mas elas não querem muito. A merda ainda tá quentinha, sabe? Então vamos ficar aqui mais um pouquinho, vamos ver onde isso vai dar. E ela continua colocando sempre na prorrogação aquela mudança que nunca chega. Então ela vive mais infeliz, mais reclamona, mais chateada, com resultados cada vez piores, porque o resultado de uma área, quando tá ruim, ele vai contaminando todos os outros. É impossível você estar muito bem financeiramente e você estar péssima no relacionamento. Vai chegar um momento que o seu relacionamento vai tirar a sua saúde mental, que vai afetar o seu resultado financeiro, mas você pode ter certeza. E por que isso acontece? Isso acontece porque você adiou. A sua vontade não era grande o suficiente para você provocar uma mudança na sua vida. Então esse atributo aqui da vontade, ele está no nosso consciente. Você sabe que você quer mudar, mas que você não está colocando energia para isso, você tem consciência. Quando eu falo isso, você percebe. Você naturalmente é mesmo. Eu já falei muitas vezes que eu ia mudar e não mudei. Eu já falei muitas vezes que eu ia tomar uma atitude e não tomei. E você continua aqui negligenciando com a sua parte. O próximo atributo é da razão. Muitas mulheres entram num relacionamento, ou muitas mulheres desejam ter um determinado tipo de resultado, mas esse resultado é completamente irreal para aquilo que ela deseja. Então, por exemplo, ela quer entrar num relacionamento onde a pessoa seja uma pessoa atenciosa, uma pessoa com vários predicados e vários valores. Mas esse inconsciente dela aqui fala assim, mas é melhor você pegar esse relacionamento, né? Porque você tá sozinha há tanto tempo, vai que você não arranja um melhor. Aí ela pensa assim, eu vou entrar porque eu vou mudar ele. Eu vou comendo pelas beirinhas e eu vou dando um jeitinho de mudar essa pessoa até que ela fique como eu quero. Então você não gosta da forma com que a pessoa se veste, mas você acha que vai mudar a forma com que ela se veste. Você não gosta da forma que ela mastiga, mas você acha que você vai educar o neném grande a mastigar depois de tão criado que ele já tá, né? Não é assim que funciona? A gente está sempre achando que a gente vai mudar as pessoas, que a gente vai conseguir que essas pessoas olhem pra gente e achem a gente assim um alecrim dourado, que seja o grande motivo da vida deles. Só que isso é irracional. Você fugiu completamente da sua razão. Mas você tem o atributo da razão, você que não está sabendo usar. Então, a percepção, a vontade e a razão, conscientemente, são os atributos que mudam a sua vida. Se você começar a racionalizar um pouquinho mais a sua vida e sair desse campo da emocionalidade, né, da Alice no País das Maravilhas, você vai começar a ver que você está batendo com a testa 500 vezes na porta de vidro voltando, porque você se recusa a ver que ali tem uma porta. Mesmo que ela seja transparente, você esteja vendo do outro lado, tem uma porta de vidro. E você não vai conseguir atravessar ela enquanto você não falar, tem uma porta de vidro, tomar uma decisão, aí você percebeu que tem uma porta de vidro, né? Você usou da sua razão, e você fala, eu não quero mais bater com a minha testa nessa porta de vidro. Eu vou dar uma volta, eu vou por outro lugar, aí sim você começa a mudar a sua vida. Porque aqui dentro, no seu subconsciente, tem um outro atributo. E esse atributo se chama memória. Você está completamente condicionada a tudo que você viu, a tudo que você experimentou, a todas as conjecturas, todos os paradigmas, todas as crenças que você viveu no seu ambiente escolar, no seu ambiente religioso, no ambiente da sua família, no seu ambiente interno, que você foi permitindo as conversas internas que você fica repetindo. Nessa memória daqui, tem várias situações que fazem com que você ache realmente
que você vai mudar o outro. E que você não precisa mudar a você. Você não precisa mudar a sua escolha, você não precisa mudar a sua atitude, porque o outro sozinho vai mudar, mas não vai. A mudança sempre vai começar pelo seu nível de consciência. Enquanto você não tiver consciência e se dedicar a evoluir na sua percepção, nas suas habilidades mentais, para usar isso a seu favor, você vai continuar no mesmo patamar de consciência. A pessoa que não sabe escolher, a pessoa que não sabe realizar a sua melhor vida, a pessoa que está sempre batendo naquela porta de vidro e voltando, com as mesmas opções, com as mesmas escolhas. Não muda, é um ciclo repetitivo, até porque isso se constitui um padrão. Tudo que está aqui no nosso subconsciente se tornou um padrão que nos domina aquilo que está no nosso consciente. Então, expliquei para você o que está no seu consciente e o que está no seu subconsciente. O principal que você precisa entender, voltando à primeira frase, é que a solução do seu problema não está no mesmo lugar do qual ele foi criado. Ele foi criado aqui dentro. Ele foi criado a partir de tudo que você tem aqui dentro. E hoje você está tentando resolver com isso daqui, sem você acessar de onde ele veio. Então é preciso que essa consciência daqui esteja mais desenvolvida para reconhecer o que naquele momento criou. Eu preciso desenvolver a minha consciência para entender o meu subconsciente, porque a minha consciência de hoje é resultado disso daqui. Somente quando eu trabalho de forma consciente quem eu sou, o que eu vim fazer, qual é a minha essência, quais são os meus limites, o que me agrada, o que não me agrada, o que faz parte da minha vida, o que eu quero para mim, é que eu posso fazer novas escolhas para mudar o resultado que tem hoje, que vem daqui. A gente pode mudar isso? Pode, a gente vai ver aqui. Mas agora a gente está falando de forma consciente como é que você vai mudar. Quando eu elevo a minha consciência, quando eu trabalho o nível da minha consciência, entendendo sobre como eu funciono, basicamente eu preciso saber como é que a minha mente funciona. Quando eu não entendo como uma televisão funciona, eu não sei nem ligar a televisão. Quando eu não sei como o meu celular funciona, eu não sei ligar o meu celular. Só que é interessante, a gente lê tanto manual do micro-ondas, manual da geladeira, manual da máquina de lavar, mas a gente não lê o manual do nosso cérebro. Se você não entender como o seu cérebro funciona, você não liga e desliga ele na hora que você precisa. E aí, olha que interessante. Quando a gente começa a desenvolver aquelas habilidades do consciente e do inconsciente, a gente começa a acessar duas novas habilidades, imaginação e intuição. Só que essas duas habilidades, elas só conseguem ser aplicadas, desenvolvidas, intencionadas, quando eu tenho um bloco uniforme. A sua intuição não vai vir quando o seu consciente está batendo no vidro e voltando, você está no piloto automático, você está na base da pirâmide vivendo pela sobrevivência, luta e fuga, o que eu faço agora? Eu tenho um problema, eu crio uma reação, eu tenho outro problema, eu crio outra reação. Isso é luta e fuga, não é solução. Quando eu consigo unificar a minha consciência e colocar a minha consciência de forma inteligente para trabalhar para mim, eu começo a abrir um espaço para receber a minha intuição e começar a fazer o meu processo de imaginação. E é por isso que esse vídeo que vai estar aqui embaixo, quando eu falo que eu usava muito da afirmação positiva, eu sou maravilhosa, eu criava quadro dos sonhos e a minha vida continuava um caos, era por causa disso. O meu bloco, ele não estava unificado, a minha consciência não estava elevada para a solução, para a manifestação do que eu queria. Aliás, eu não sabia nem o que eu queria, porque eu só falava de problema. Então, aqui na imaginação, eu começo a abrir espaço. O que eu quero de verdade? Eu começo a usar os atributos da mente consciente, da mente subconsciente, para criar uma nova realidade. Olha que interessante, é mais fácil do que você imagina. Você só precisa entender como é que funciona. E aí, olha, essas duas habilidades mentais, ao longo do tempo, elas foram excluídas. Nós vivemos em um sistema que tudo funciona para tudo ser muito automático. Graças a Deus, porque senão a gente não sabia nem tomar banho todo dia, né? Todo dia que a gente fosse tomar banho, a gente tem que pensar como é que eu tomo um banho. Então o piloto automático ele é importante até a página 5. Depois a gente precisa trazer a nossa consciência de uma forma completa. E como é que ela é completa? Quais 6 habilidades? E as duas que estão faltando aqui, basicamente como que você imagina que você quer viver a sua vida, o seu próximo passo, a sua próxima experiência, que você só está aqui para se desenvolver. Se a sua vida está muito boa e você não quer mais nada dela, você já morreu, porque a gente está em evolução. E não é sobre você querer mais, é sobre quem você se torna quando você quer mais. Mais resiliente, mais inteligente, mais desenvolvido emocionalmente, com mais boa vontade, com mais paciência. Tudo isso são atributos e valores.
porque a gente só veio aqui para se desenvolver. E aí olha que interessante, essas duas habilidades elas foram excluídas do nosso formato de adulto. O adulto para de imaginar, para de brincar com as cores, para de ensaiar e errar, brincar de historinhas e imaginação para criar algo novo. Só que as grandes inteligências desse mundo estavam aqui só para criar algo extraordinário. E essa criação veio da imaginação. E muitos vieram da intuição. Basta você ver os grandes pintores, os grandes compositores das músicas clássicas, os grandes feitos da humanidade vieram através disso aqui, imaginação e intuição. É por isso que cada vez mais a sociedade está burra, está cada vez mais no automático, porque ela esqueceu de dois atributos importantes que precisam se associar aos outros. E aqui eu quero te fazer um convite. Assista esse vídeo que está aqui embaixo. Tu também tem a aplicação para você descobrir qual é a sua missão de vida. Como que você pode canalizar toda a sua energia para criar a vida que você deseja. Mas aquela vida, não que inventaram para você, aquilo que é da sua essência, porque é aqui que está a imaginação, aqui que está a intuição. Eu tenho 3 atendimentos por mês, somente 3 sessões que eu faço por mês. Então, tem uma aplicação aqui embaixo, vocês aplicam e as pessoas que estiverem mais conscientes do seu problema vão ser convidadas para acessarem a missão de vida delas. É na sua essência que você encontra a origem da sua vida, que você encontra a verdade da sua consciência e potencializar ainda mais a criação da sua nova realidade. E aqui, ó, voltando, quando a gente está falando de consciente e subconsciente, a gente começa, através da imaginação e da intuição, criar novas memórias. Então eu começo a colocar, salvar aqui no meu subconsciente novas memórias. E também é isso que a gente faz com a sessão de missão de vida. Aqui você vai acessar quais são as memórias antigas que você tem e vai fortalecer essas memórias possibilitadoras. Quando você cria novas memórias através da sua competência emocional, da sua racionalidade, daquilo que é a sua imaginação, daquilo que é a sua percepção, você começa a criar uma nova consciência. Aí você chega na solução do problema, entendeu? Que a solução desse problema que você vive hoje não está no mesmo lugar da consciência que foi criada, porque essa consciência tem um subconsciente arcaico. Então aqui você vai começar a trazer as ferramentas divinas que Deus te deu para todo mundo, e vai selecionar o que você precisa usar em cada momento. É assim que a nossa vida muda. E aí a gente começa a trazer do nosso subconsciente para o nosso consciente isso que a gente imaginou, essa intuição, e a gente começa a executar isso através da nossa racionalidade, da nossa percepção e de tudo que a gente faz no nosso dia a dia. E aí a gente começa a transformar esse núcleo para o nível seguinte de consciência. Então você está no nível 1, você vai para o nível 2, você está no nível 2, você vai para o nível 3. São 5 níveis de consciência. No meu subconsciente está tudo gravado. Quando eu mudo o que está gravado, eu automaticamente gero essa informação do meu subconsciente para o meu consciente e eu começo a realizar isso. Entende como é que é fácil? É complexo, mas é fácil, muito mais fácil do que você imagina. Você só precisa aprender como você usa essas habilidades. E aqui, ó, no seu consciente, a imaginação e a intuição já estão ativos, então você começa a criar novas memórias, nova percepção, novas razões e novas vontades. Quando esses atributos, que antes estavam só no seu consciente, passam a fazer parte do seu novo subconsciente, você tem uma nova realidade. Porque tudo que eu quero é o que está no meu consciente, mas tudo que eu posso e me permito é o que está no meu subconsciente. Então, quando eu penso que eu quero algo, mas o meu subconsciente não me permite esse algo, eu continuo no mesmo lugar que eu estava. Agora, eu penso, eu quero verde, mas no meu subconsciente está marrom, é o marrom que eu vou ter. O meu consciente, ele representa o que está gravado no meu subconsciente. Então, se a sua vida hoje está ruim, é porque o teu subconsciente está no mesmo nível disso que você está criando. Então, a gente precisa alterar aqui dentro. E como que a gente altera aqui? Redescobrindo a nossa essência. Então, esse bloco alinhado, unificado, feito de uma mesma energia, de um mesmo sentimento, de uma mesma intenção, direcionado para um motivo real, é que vai fazer com que você construa a sua única e nova realização. Porque essa realização daqui é que vem da sua essência. É do seu organizado, não é do seu bagunçado. O seu organizado precisa que você use da sua capacidade para colocar aqui dentro dele uma nova experiência. Como que eu faço isso, Lili? Olha esse vídeo que está aqui embaixo e você vai começar a perceber como que você vai fazer isso. Então, seu único dever é moldar o seu subconsciente para que o seu consciente use todas as informações que estão aqui e tenha melhores escolhas. E a partir desse consciente aqui moldado pelo seu subconsciente é que você consegue manifestar tudo aquilo que você deseja. Enquanto você não alterar o que está depositado no seu subconsciente de forma consciente, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E
enquanto você continuar tentando mudar, resolver a tua situação de hoje com o problema que foi criado com a mesma forma consciente que vem do seu inconsciente que criou o problema, você vai continuar no mesmo lugar. Olha esse vídeo que está aqui embaixo e entenda como é que a sua criação de realidade está completamente ligada ao sentimento que opera hoje em você.